Vamos lá, vou apresentar mais uma ferramenta aqui para vocês. Esse aqui é o CDVAMA, ou seja, ele é uma convergência e divergência de médias móveis, ok? Volume e agressão. Ou seja, esse cara aqui é um MACD um pouco melhorado, com 3 níveis e outras informações. Sendo que o MACD nada mais é do que uma convergência e divergência de médias, tá? Então, qual foi a ideia aqui? Nós temos um entendimento de médias diferente e a partir desse entendimento nós criamos uma convergência ou divergência a partir de 3 níveis para que você tenha um nível de assertividade ou um nível de convergência, né, de média de preço maior. Eu não vou entrar a fundo no porquê, porque é um vídeo de apresentação, então eu vou mostrar somente aqui as funcionalidades ou as particularidades do indicador e a gente vai abordar ele mais a fundo no nosso conteúdo educacional. Perfeito? Então acompanha comigo na tela. Esse aqui é o CDVAMA, então vocês vão ver ó, que há 3 níveis aqui ó, de histograma. Vou tirar um pouco o zoom para ficar aqui, ó, vocês verem. Onde você consegue ver até a disposição. Ó. Um histograma que está olhando para um período maior ali na cor cinza, com a sua média do histograma. O preto também sobreposto ao cinza, com a sua média. E esse histograma mais curtinho ali, mais rápido, aqui com a sua média, beleza? Então há 3 níveis. Vamos para as configurações aqui do indicador. Nas configurações eu tenho o seguinte, ó, eu posso mostrar ou não o período A. Vou desabilitar aqui para vocês verem. Tá vendo? Então eu tirei o período mais longo. Posso mostrar ou não. E aqui eu tenho várias possibilidades, ó. Eu posso usar ou não a média exponencial para fazer esse cálculo. Eu defino aqui o valor do range longo, do range curto, do sinal. Se eu vou mostrar ou não a média, nota essa média que está passando aqui, ó. No período A, que é o período longo do histograma cinza, nota que ela sumiu. Então eu posso ou não mostrar a média. Todo o indicador é todo personalizado. Aqui atrás nas aparências você tem a questão das cores, né, para cada um desses dados exibidos. E você também pode definir o valor dessa média. E também a correção da escala, porque como tá, uma informação está sobreposta à outra, e eu tenho que tornar essa escala visível aqui, então eu tenho que ter um parâmetro onde eu defino a correção. Reparem bem no histograma cinza, ó. Aqui, ó, meu corrigir escala está em 4. Se eu colocar em 1, vocês vão notar que o histograma longo, ó, ele fica muito grande e acaba distorcendo os outros, e eu não consigo identificar direito. Então eu tenho que colocar um valor para correção da escala. E aí eu estou corrigindo somente o meu histograma longo para que ele se adeque às demais informações. No meu caso aqui, eu estou no dólar futuro, estou usando o valor 4, tá vendo? Então essas mesmas opções eu tenho para o período B. Posso ou não exibir o período B, que é aquele período preto, tá vendo? Então ele sumiu. Tem os demais parâmetros, como lá no primeiro, usar ou não média exponencial, range longo, curto, sinal, mostrar ou não a média, o valor da média e a correção da escala para esse período B. Perfeito? Vou tirar o período A aqui, ó, para ficar fácil de visualizar aqui o período C. Então, ó, o período C, que é esse período mais curtíssimo, que tem maior oscilação, tá vendo? Esse vermelho e azul. Então, esse cara aqui, o período C, eu posso ou não exibir o período C. Tá vendo? Posso ou não exibir o período C. Tenho também os mesmos parâmetros. Usar exponencial, range longo, curto, sinal, mostrar ou não a média, valor da média, correção da escala, aplicar ou não a coloração. Então, ó, se eu digitar, se eu colocar aqui não, eu posso aplicar ou não a coloração em cima desse histograma. E também posso aplicar coloração na média. Eu vou deixar tudo sem a coloração aqui, ó. Tá vendo? Então, não apliquei nesse momento coloração. Apliquei. Perfeito? Então, além desse cara, além desse momento, desses 3 níveis que eu posso exibir,
E aí, para ter um entendimento maior só no nosso educacional, você também vai ter a questão de mostrar ou não o saldo da agressão em cada um dos momentos. Então, olha só que interessante. Quando o histograma está sendo formado, você pode, dentro do ativo, ó, ter essas bases de saldo de agressão. Então, você está vendo, ó, que nesse momento aqui, vou até dar um zoom para ficar interessante, ó. Vamos ver como é que se comportou em relação ao preço. Aqui. Nesse momento, ó, quando eu estou tendo um direcional aqui, ó, crescente, você vai notar, ó, que inicialmente, ó, eu tenho uma agressão tomadora aqui, e tomadora, tomadora, até o momento que entra um pouco mais de agressão vendedora, vendedora novamente, e aí tomadora, e vai mostrando o saldo barra barra, ó. Até o momento que eu vejo aqui o direcional de média curta começa a virar e eu tenho uma predominância de mais agressões vendedoras, tá vendo? Até o momento onde ele começa a virar de novo, e aí eu tenho pouca decisão, até o momento que começa a entrar mais agressão tomadora. Então, enfim, eu tenho como exibir aqui, ó, barra barra, como que tá ficando essa agressão, esse saldo de agressão. No caso você queira ver, tem essa possibilidade também de demonstrar o saldo de agressão, barra barra. Você tem também a questão de corrigir, ó. Nota que o valor está 2.000, como eu falei. Às vezes o indicador que eu estou sobrepondo, a escala dele é muito menor, o valor exibido dele é muito menor. Então, ó, eu vou deixar em escala 1 para ser o valor real do dado. Porque o valor em si que vai mostrar na escala não importa muito. Olha só como é que ele fica em relação ao histograma. Então tá vendo que ele distorceu totalmente nosso histograma, né? Então eu tenho que corrigir a escala desse cara. Ele vai continuar sendo exibido assim, ó, do jeito que tá. Só que numa escala menor para se adequar. Então eu tenho que pegar esse valor e dividir por 2.000. No meu caso aqui, ó. Então eu continuo tendo a mesma informação, só que ela tá adequada aqui à escala para exibir as demais informações. Perfeito? Então posso ou não exibir o saldo de agressão. E aí, como eu já mostrei para vocês, eu também tenho a questão do volume direcional e uma agressão direcional. Se você não viu ainda, veja. Então eu posso colocar aqui para me dar uma firmeza maior o volume e a agressão direcional nesse mesmo indicador. Então eu posso mostrar o volume direcional. E aqui o volume direcional amarelinho. Vamos lembrar, o volume direcional aqui, ó, é o amarelinho. Definir aqui para 2 a espessura. Beleza? E eu também tenho que tomar cuidado com a escala. Ó. Nota que a escala está 30. Vou botar a escala 1. Olha como é que fica à disposição. Então, dependendo do ativo, pode fazer assim. Ó. Você pode mudar o ativo aqui agora e a escala ficar toda bagunçada. Então, você tem que adequar as correções de escala para cada ativo, tá? Então, eu vou botar aqui 30. E aí ele vai corrigir. Vai ficar visualmente aqui legal para mim ver como é que está indo o volume. E eu também posso mostrar uma agressão direcional. Então, eu posso ter, além do direcional, o agressão. Então, eu vou ver que quando eu tenho um direcional de médias crescentes, se eu estou tendo agressão em volume tomador. E quando eu tenho decrescente, se eu tenho agressão em volume, mais vendidos. Ó. Então, esses momentos que o direcional de média está subindo, eu quero saber se eu tenho um volume e agressão também. Para comparar, ó. Às vezes está subindo aqui, ó, eu tenho uma agressão, mas eu não tenho um volume acompanhando. Então isso não é legal, tomar uma posição numa situação dessa. Sendo que, aqui eu vou trazer aqui um desenho para a gente entender o seguinte. Quando tem a abertura do dia, nota que essa linha aqui, ó, como se fosse a abertura do dia, e aí eu tenho aqui o volume fazendo esse movimento, depois o volume vem para cima. E além disso, eu também tenho a seguinte informação. Vamos dizer que essa aqui é a VWAP, tá? A VWAP do volume. Então, o volume, VWAP e o ponto de abertura. Aqui, eu tenho que transformar, porque vocês estão vendo que tem que existir um eixo zero, né? Para mim ter essa oscilação aqui. Então, há duas possibilidades aqui para eu exibir esses valores. Eu posso usar, e aí vocês vão notar aqui, ó, nas configurações do indicador, eu posso usar como eixo zero a VWAP ou a abertura. Então, se eu quiser saber se essa linha roxa
Se ela estiver cruzando aqui para cima o eixo zero, nessa configuração aqui de zero, ó, nessa configuração onde eu estou colocando o zero, é a VWAP. Então, sempre que a agressão estiver trabalhando aqui acima do eixo zero, ela está trabalhando acima da VWAP. Perdeu aqui, ó, perdeu o VWAP. Ganhou de novo, ganhou o VWAP. Então, tanto para agressão quanto para o volume. Então, eu sei que quando está cruzando abaixo, está cruzando aqui a minha configuração, a VWAP. Se eu colocar o parâmetro 1, vai ser a abertura. Então, ó, nota como mudou. Parâmetro 0, tá vendo? Parâmetro 1, tá vendo? Então, agora está abertura, ou seja, está trabalhando acima da abertura. Está trabalhando abaixo da abertura. Então, você pode definir, tem os valores de correção tanto para a agressão e para o volume. Pode exibir ou não a agressão direcional. Perfeito? E, por último, como sempre, tem os parâmetros para números retroativos, para que você não fique exibindo ali na tela muitas informações ali para trás para deixar o profit lento. Então, aqui, ó, está exibindo poucos dias para não ficar carregando muita informação. Perfeito? Esse é o agressão direcional. Obrigado.